assim, a gente tem alguns fundos imobiliários que acabam rendendo menos do que a taxa Selic. Não que a gente precise convencer alguém e tudo mais, até porque a gente está conversando, mas o que você teria a dizer sobre isso? Não é melhor ficar na renda fixa? Eu acho que a composição do portfólio faz você vencer nos investimentos. Então, a gente não pode perpetuar o retorno da renda fixa que está hoje muito alta, então não vai ser para sempre. Né? Eu fiz um estudo outro dia que se eu pegar 10 anos da taxa Selic, ela vai ficar mais ou menos entre 8% e 9% em média. Tá? Então é muito mais plausível para qualquer investidor pensar numa rentabilidade de renda fixa entre 8% e 9% ao ano. Né? E a inflação, se a gente pegar também em 10 anos, alguns anos mais, alguns anos menos, algo em torno de 6% ao ano é muito plausível de imaginar que seja a inflação no Brasil num médio e longo prazo. Né? Então, acho que são números bons para a gente reparar. E os fundos imobiliários, a gente pode pensar em dividendos na casa de 8% ou 9%, é muito factível, tanto nos tijolos e quando a taxa Selic mudar e baixar, os fundos imobiliários, os de papéis, vão baixar também o seu dividendo. Então, pensar numa rentabilidade em dividendos na casa dos 8%, 9%, acho excelente. Interessante. E agora vamos falar um pouquinho de ação, né? A gente falou bastante de fundos imobiliários. Bora. O que você acha do mercado acionário agora, nesse momento, né? Tem muita gente com medo aí de investir na bolsa, questão do Lula, nova equipe econômica, né? Inclusive, né, se quiser dar sua opinião, o que você acha, né? Como será a economia aí nesses próximos 4 anos, né? Com essa equipe econômica. Mas o que você acha de investir em ações nesse momento? É realmente arriscado? É melhor você ficar ali na renda fixa, aproveitando ali a taxa alta? Ou vale a pena, porque tem muitas ações baratas, né? Ou vale a pena realmente investir na bolsa, mesmo com todo esse risco e instabilidade política? Eu acho que o mercado de bolsa de valores no Brasil hoje está bem incerto, né? Até por causa da economia do país mesmo. Ninguém tem certeza, ninguém tem essa clareza ainda de como vai ser o governo Lula na parte econômica. Acho que está um desafio a bolsa de valores, tá? Acho que quem pensa no curto prazo pode sofrer muito, tá? Não tem uma linha de tendência clara, tá, com bolsa de valores. Então, a indicação, pelo menos é o que eu faço para mim, é não ficar de fora. Não acho que dá para ficar de fora de bolsa, tá? Só que sempre com cautela e tem que ter pensamento de longo prazo. Tá? Pensamento de curto prazo vai ser muito arriscado. Eu gosto, quando a gente fala de bolsa de valores, sempre acompanhar a média do mercado. Então, a média do mercado é o Ibovespa, né? Se a gente puxar um histórico de 5 ou 10 anos, é vencedor. E passou por dezenas de crises o Brasil nos últimos 10 anos. Né? E passará pelos próximos 10, pelos próximos 20. O mercado brasileiro é esse. Até por isso traz essas oportunidades. Né? Então, gosto de pensar na média do mercado. Gosto dos ETFs por causa disso. Então, o BOVA11 é legal de olhar. Tem um outro ETF que eu vejo pouca gente falando, que eu gosto muito de falar, que é o DIVO11. É um ETF que ele tem dentro dele várias ações boas pagadoras de dividendos. E se a gente puxar um histórico de 10 anos, por exemplo, tem mais rentabilidade até que o Ibovespa. Né? Então, olhar para um ETF. O que é um ETF, então? Você negocia, você compra lá na sua corretora com 3, 4 cliques, mas você comprando um ETF é como se você estivesse comprando uma cesta com quase 50 ou 60 ações. Então, é algo bem diversificado e o mercado, ele é eficiente. É muito difícil você superar as médias de mercado. Então, acho que faz muito sentido olhar para essa ideia dos ETFs e não ficar de fora da bolsa. Com certeza. Quais, assim, na sua opinião, os melhores setores para investir agora em 2023? Olha, se você tiver o longo prazo, você pode investir naquelas empresas que estão muito baratas agora, mas que podem sofrer por alguns anos ainda. Por exemplo, construção civil, por exemplo, algumas empresas até de varejo, mas elas têm essa característica um pouco mais arriscadas e carregar para o longo prazo. Eu gosto mais também daquelas ações defensivas que pagam muitos dividendos. Né? Então, setor de energia elétrica, setor financeiro e seguradoras são as grandes queridinhas dos dividendos. E aí tem uma outra fatia que eu acho que faz sentido no investimento em ações, que são as small caps. Investimento em small cap tem um certo risco,
mas se você tiver com a sua carteira controlada, se colocar só uma parte do seu dinheiro, pode trazer muito lucro, né? Eu segui alguns estudos que dizem que as ações que superam a média do mercado no longo prazo, uma das características principais delas é terem um baixo tamanho de mercado. Ou seja, são as small caps. Porque uma small cap é uma empresa pequena, ela tem mais potencial de dobrar ou triplicar de tamanho do que uma empresa grande. É só a gente olhar, sei lá, uma empresa como o Itaú. Imagina o Itaú dobrar de tamanho? É praticamente impossível. Ela vai pagar bons dividendos, mas crescer, duplicar de tamanho, muito difícil. Agora, um banco pequeno, um banco como o Banco ABC, por exemplo, é mais plausível e possível você pensar que ele vai dobrar de tamanho em algum momento. Então, eu não abro mão na minha carteira também de ter small caps. Embora algumas delas tragam bastante prejuízo também. Eu tô muito triste com uma empresa que tem aqui perto, que eu passei em frente hoje, que é a Pets. A empresa de varejo, né? Uhum. Nossa, em 2 anos acho que caiu quase 70%. Caramba. Não, a Pets é um absurdo, né? Chegou a custar ali em torno de 20, né? Hoje tá Exato. 8, né? 8. O mercado mudou completamente, né? Mas assim, se você tiver o longo prazo, você não precisar desse dinheiro e acreditar no case, acreditar no modelo de negócios da empresa, tudo bem, né? O problema é quando você tem o curto prazo. O curto prazo é imprevisível. Verdade, no curto prazo é Nubank complicado. ela é considerada um small cap? Nubank? É? Eu acredito que sim, né? Pelo um conceito que eu acabo seguindo de tamanho de empresa, eu considero small caps uma empresa que tem um valor de mercado abaixo de 10 bilhões. Não sei de cabeça quanto que o Nubank está valendo. Acho que talvez já tenha ultrapassado. Eu acho que de cresceu dólar, bastante. porque ela agora tá cotada em dólar, né? Então, É porque se cresceu eu não me bastante, por engano, isso que eu se eu não me pergunto se engano, ainda tá é small 20 cap. bilhões de dólares. Ah, não, então ela não é mais small cap, então. Mas você acha que é uma boa oportunidade? Porque é uma empresa do setor financeiro e que, apesar de já ser grande e ter crescido, até mesmo por isso que eu ainda perguntei se ainda é small cap, né? Porque cresceu bastante. Se é uma boa oportunidade ainda. Olha, Ou, na verdade, ainda não. Se é uma boa oportunidade, né? eu acho que que o Nubank é uma boa empresa, ela é inovadora, ela é transformadora. O que ela fez aqui no Brasil, eu acho que é louvável, né? Tá entre os maiores bancos do Brasil, sendo que a gente sabe que o setor financeiro no Brasil é praticamente 5 bancos, né? Então ele conseguiu achar o seu espaço. Eu particularmente não investiria, né? Porque ela, até quando fez o IPO, estava um valor super alto, porque estava sendo negociada. Um banco, mas sendo negociado com múltiplos de uma empresa de tecnologia, né? Então, e até caiu depois disso. Eu acredito que pode ser um case interessante. Eu admiro mais como empresa do que como um potencial de rentabilidade nas ações, porque não acho que deve crescer tanto a cotação, porque já está num preço alto, e não sei se ela vai ser, se a Nubank vai ser tão lucrativa assim, né? Não é uma empresa que está no meu radar. E assim, você falou de small caps, né? Quais seriam, assim, as suas top 2, 3, 4 small caps, assim, que 2, você 3. gosta? 2, 3. Fala quantas você quiser. né? Às vezes você falou Olha, da Pet, não sei se você ainda acha uma boa opção. Exato, olha, as small caps eu acho que são interessantes, mas tem esse adendo que em momentos de crise elas caem muito mais. Elas caem muito mais do que uma ação normal, então tem que ter um pouquinho mais de estômago Tem mesmo. a Marco Polo ali na carteira, deixa só apanha. Tá? Ó, uma ação small cap que está na minha carteira hoje é o Banco ABC, né? O setor financeiro eu acho muito competente no Brasil, né? E é um dos principais que a gente tem na bolsa. Então é uma empresa que eu acho que tem potencial de crescer e paga já bons dividendos. Se eu não me engano, está na casa de uns 6 ou 7%, né? Tem um potencial, tem um analista que trabalha comigo lá no Lucro FC, que ele até recomendou para o público lá. Lembrando mais uma vez que eu não faço recomendações, né? Só estou usando alguns exemplos aqui. A Pets é uma empresa que eu gosto, né? Não me desfiz dela, né? Eu acho que o setor de varejo está apanhando e vai continuar apanhando, mas não acho que a Pets seja uma empresa que possa quebrar. Né? Eu acho que isso que é o principal ponto quando você investe no varejo, é o medo de alguma empresa quebrar, né? Como aconteceu com Americanas e tudo mais. A Pets eu acho que não, ela é um pouco mais estável, assim, ela é um pouco menor, né? Então não é um monstro tão grande assim para cair de uma vez só, né? E aí ela tem esse potencial de ir crescendo em outras cidades
E ela tá num mercado que não que tende a crescer, né? Que é esse mercado de pets, né? De animaizinhos de estimação. E ele não é dominado ainda por ninguém. Então, eu acho que tem um bom caminho a seguir. Só que o setor de varejo está muito difícil, com taxa Selic alta, só quando tiver algum gatilho para mudar, né? Então, é isso. Que mais que eu posso pensar em small cap? Eu gosto da Vivara também, é uma empresa, ela não é tão grande, a Vivara acho que também é comércio, né? Mas é de ouro, é um pouco mais alta renda, é uma empresa que eu gosto bastante, não fez o IPO não faz muito tempo, e ainda está entregando, tá entregando bons números, né? É algo que está na minha carteira. Vamos ver, eu gosto sempre de olhar minha carteira sempre de 2 em 2 anos. Cada ação que eu brinco que é isso. Cada ação que eu não compro pensando em tirar ela em menos que 2 anos. Né? Então aí quando bate 2 anos, aí eu vou olhar de novo. Tem gente que olha de 2 em 2 horas. Né? Aí eu vou olhar e vou pensar, será que ela entregou o que tinha que entregar, o que eu esperava? E olhando daqui pra frente, né? Acho que é um exercício que faz sentido. É interessante. Mas literalmente eu tô falando que tem gente que olha de 2 horas aí, é exagero. A Carol gosta da Pets também, não é? Sim. Ela também tem investe Pets. na Pets. Ela mostra o Simple lá, sabe a Carol? E eles investem na Pets dela e o Simple, né?